O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Vamos a contar la historia de un grande. Dicen loco, pero no lo es. Es el máximo goleador en la Boca. Él es Martín Palermo. 7 de noviembre, Ciudad de La Plata. Llega a nuestro mundo a cumplir su deber. De romper los récords jugando en la cancha. Debutó en primera a los 18 años, con el sueño de ser lo que ahora es, un gran jugador consagrado en la vida. Él es Martín Palermo. Senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas ao meu time de botão, o meu, o seu, o nosso podcast que mexe no baú de memórias do vovô e da vovó para falar sobre o futebol de ontem e do futebol de anteontem. Eu me chamo Leandro e a mim, ao meu lado, Paulo Júnior, parceria longuíssima, é o ano 10 da Central 3 e também o ano 10 do meu time de botão, um dos primeiros podcasts da casa a ser colocado na rua, a ser publicado. Viva o meu time de botão! Paulo Júnior, hoje falaremos de Martín Palermo, um dos maiores artilheiros do futebol argentino, o maior artilheiro da história do Boca Juniors, um dos meus atacantes preferidos. E é curioso, a gente grava hoje no dia 2/2/22, inclusive dia de Iemanjá, veja você. Ontem, né, as redes sociais lembraram pra gente que era aniversário do Batistuta. E eu pensei um pouco, falei, a gente vai gravar sobre o Palermo, né? O Batistuta fazendo 50 e poucos anos, tanta gente falando tão bem do Batistuta. E eu tenho uma opinião um pouco impopular sobre o Batistuta. Eu acho o Batistuta espetacular como jogador. Mas os atributos técnicos dele não eram espetaculares, né? Era um jogador com uma canelinha, né? Tinha uma canela que batia forte pro gol de todo jeito, tinha um coração gigante, um posicionamento absurdo, uma objetividade imensa, mas a canela era grande por alguma razão, porque o Batistuta era mais qualificado mesmo do que o Palermo. Eles são mais ou menos contemporâneos, né? Eles dividiram boa parte da história do futebol aí, foram contemporâneos, e a gente trata o Batistuta com uma qualidade, com um tamanho que eu acho que a gente poderia emprestar um pouco dessa generosidade para falar do Palermo. Também com a canela um pouco grande, mas igualmente objetivo, também forte para cabecear, chutar de qualquer jeito. Um jogador com algum requinte, com alguma sofisticação, um jogador canhoto, né? É um jogador que eu acho que a gente, principalmente a gente aqui no Brasil, tende a tratar como mais caneludo, como mais grosso do que foi. Um jogador muito, muito grande, também pelo coração, também pela identidade, também pela forma como encarou a profissão, pelos números, muitos títulos, muitos gols. A gente vai contar sobre esses gols, sobre esses títulos, sobre a história, a trajetória, a biografia de Martín Palermo. Paulo Júnior. Dali Leandro, um abraço para quem segue o meu time de botão. Pois é, semana de aniversário do Batistuta. O Batistuta é 3 anos e pouco mais velho do que o Palermo. É curioso você lembrar disso porque de fato parecem de gerações completamente distintas, né? Um muito mais ligado a um futebol lá dos anos 90, de uma seleção argentina ainda próxima de Diego Armando Maradona, e o Palermo, como a gente vai perceber ao longo do programa, já é um cara pós-Maradona, né? Um cara que pega o finalzinho ali do Maradona no seu desenvolvimento e vai de fato tocar sua carreira já muito mais, né? Num futebol, numa ideia de futebol muito mais ligada já ao século XXI. Outra coisa curiosa, você citou, né, que foi dia de aniversário de Maradona. Vivemos também uma noite de Argentina e Colômbia, jogo icônico para a história do Palermo. A gente vai perceber nesse programa como são várias e várias as histórias curiosas em torno de Martín Palermo, a mais famosa delas ligada a uma Argentina e Colômbia. E também, nessa semana de eliminatórias para a Copa, a gente viveu uma visita dos irmãos Schelotto, né? Guillermo Barros Schelotto e Gustavo Barros Schelotto estiveram aqui no Brasil, estiveram em BH na noite de terça-feira, já que são os comandantes do Paraguai, que fez uma partida horrorosa contra a seleção brasileira. A gente vai cruzar daqui a pouco com os irmãos Schelotto, porque eles são muito ligados à caminhada do Palermo no futebol. São os gêmeos mais parecidos depois dos 30 anos que você conhece, Paulo?
os Esqueloto? Não conheço muitas duplas de gêmeos, né, de pertinho, assim. Eu tenho, né, tenho 2 duplas, né, de amigos. E eles estão bem diferentes já. Eles estão cada ano mais diferentes. Eu não vejo tanto, né, os Esqueloto. Mas quando eu vejo, de fato, eles são a mesma lata. E pra aproveitar a cutucada, que façanha, né? Que jogo ruim do Paraguai. Mas sucesso aí pra carreira deles, que são campeões, né? Campeões como técnicos do Boca, campeões como técnicos do Lanús. Agora eu não sei como que você convence seu irmão a ser seu assistente pronto, né? A minha relação com a minha irmã jamais permitiria que eu cravasse que a Juliana vai ser só minha assistente. Ela ia achar que eu tô passando ela pra trás, coisa do tipo. Mas pelo jeito ali dá certo, né? O Guillermo é o treinador, o Gustavo é o assistente. E quem tem gêmeos e ouve meu time de botão, procura a gente pra nos contar. Eu tenho curiosidade de saber se vocês conversam sobre o corte de cabelo, né? Porque o caso dos Esqueloto é impressionante, é o mesmo corte, né? Não basta ser igual na aparência ali no rosto, né? Mas o corte de cabelo também é idêntico. Tem esse debate? Vocês conversam? Vocês não pensam em... o cara fala, decidi deixar crescer. Aí o outro fala, puta, mas aí vai desparecer tudo e tal. Então, vamos de Palermo, que não tem irmão gêmeo e foi um dos personagens mais notáveis do passado recente do futebol sul-americano. Personagem de muita resiliência, um cara de muita personalidade, um temperamento muito marcante e que acabou marcado. Também a gente vai falar dos 3 pênaltis, né? Os famosos 3 pênaltis na Copa América, já citados aqui pelo Paulo há pouco. Martim Palermo é conhecido como Titã, também como o Louco, também como o Otimista do Gol, essa é boa, e é o personagem da vez. A gente vai em frente aqui, vai passear pelos quase 20 anos de farejamento de gol, de oportunismo de Martim Palermo, e a gente começa com um sobe-som. O Palermo, nem todo mundo se recorda disso, porque ficou muito marcado pelas cores azul e amarela, né? Mas o Palermo começa no Estudiantes. Vamos a 1992, Estudiantes contra River Plate, e o Palermo faz o seu gol em 1997. Vamos ouvir. Está llegando Rojas. Tagliani también acompaña, lo propio hace Fúriga. La hizo muy bien Ricardo Rojas, no pudo Hernán Díaz, sigue Rojas, agrandó Rojas. Palermo y gol, Palermo y gol, gol. Sobre el cierre de este primer capítulo, otra vez el loco, Martín Palermo. Estudiantes de La Plata 3, River 0. Eliminatorias, donde la esperanza de entrar al mundial, ahora la hinchada le grita en la cancha. Él es Martim Palermo, aos 18 anos, estreou na primeira divisão com a camisa do Estudiantes em 5 de julho de 92. Um jogo terminado em 0-0 contra o San Lorenzo. Palermo é nascido em La Plata, foi criado no clube, de família toda torcedora também do Estudiantes. Time que é muito grande, né? É dono de 4 títulos da Copa Libertadores da América. Aquela época eram 3, viria um 4º título depois, já agora, há pouco tempo. Curiosamente, o Palermo começou como goleiro. Aos 7, 8 anos de idade, ele era goleiro ali em La Plata, até que um treinador lá já do Estudiantes, tinha 2 goleiros no elenco, falou pro Palermo, você é alto, eu tô precisando de um atacante. Dito e feito, o Palermo viraria centroavante assim. Inclusive, numa entrevista no ano de 92, nesse ano ali que ele tá chegando à maioridade, que ele tá virando profissional de fato, entrevista que tá num bom documentário, é El Optimista del Gol, lançado pela TV Argentina, tá fácil de achar aí no YouTube. O Palermo é perguntado sobre um jogador de referência, um cara que ele se inspira, e entre as respostas ele fala do Careca, atacante do Brasil,
parceiro histórico de Maradona, jogador de seleção brasileira, é um dos caras que o Palermo tinha como referência quando estava começando ali sua carreira. Agora você vê como é o planeta, como é né, as coisas poderiam ter acontecido. A gente não faz muito tempo falou aqui sobre o Parma dos anos 90, né? E o Buffon fez o caminho inverso do Palermo, né? O Buffon era um meia de criatividade, um meia armador, e um dia o técnico estava sem goleiro. Aí o Buffon foi pro gol. Aos 14, 13 anos. O de criatividade é grifo seu, né? É grifo da pesquisa, exatamente. Não cheguei a ver nenhum jogo. Agora que a gente poderia, num outro, né? Se a gente joga os dados no mundo de novo, a gente poderia estar falando aqui sobre Buffon fazendo um gol no Palermo. Veja você, né? Pois é. Buffon meia e o Palermo goleiro. Enfim. Chegava no time de cima esse goleador alto, forte. Esse gol que a gente ouviu há pouco é de um goleador alto, forte, com o cabelo pintado de amarelo, né? Oxigenado. Sempre gostou também de uma estileira e com alguns lances marcantes nas camadas inferiores do Estudiantes. Mas o caminho na equipe principal foi mais árduo do que ele esperava. O Palermo marcou o seu primeiro gol só em maio de 1993 e naquele campeonato argentino, Clausura, ele participou de modestos 7 jogos. Depois, no Apertura, que acontecia sempre no segundo semestre, começando uma temporada segundo o calendário do futebol europeu, né, ele jogou 10 vezes, subiu um pouquinho o número de jogos, mas não tanto. Em 1994, mais 7 jogos e só um golzinho no Clausura. Na disputa seguinte, né, veio a disputa da segunda divisão na temporada 1994-95, tempos ruins em La Plata, sob o comando de Miguel Ángel Russo e Eduardo Luján Manera, dois grandes nomes do clube, inclusive, né, dois ídolos do clube. O Estudiantes conseguiu o acesso, fez uma ótima campanha, mas o Palermo ali já estava com quase 22 anos, não jogava, estava sempre esperando a sua chance, e a regularidade no time titular não vinha nunca. Então ele começou a se coçar, começou a ficar insatisfeito no Estudiantes. Ele entrou 2 vezes apenas em campo em toda a campanha da segunda divisão do Estudiantes. Mero reserva do reserva, fora dos planos, o time subiu com uma ótima campanha e o Palermo já sabia que provavelmente não jogaria. O Miguel Ángel Russo chegou a sugerir um empréstimo e o Palermo foi levado ao San Martín de Tucumã, também na segunda divisão. Aquela velha história, o time subiu, não tinha tanto espaço para o Palermo, empresta ele para pegar ritmo num time mais modesto. E aí aconteceu uma das situações tão curiosas na carreira do argentino. Ele treinou no clube, mas não tinha um acerto financeiro entre as partes, né? Ou aquela coisa, o Estudiantes queria uma compensação para emprestar o atacante, e chegou um belo dia, deu no jornal o nome do Palermo como titular de um jogo do San Martín de Tucumã, titular do time. Tava lá, no 11. Quem comprou o jornal de manhã para ir para o jogo à noite tinha o nome do Palermo, mas o Palermo nunca entrou em campo. O clube não quis pagar quanto o Estudiantes queria, não teve um acerto ali no contrato. O Palermo alinhou no suposto novo clube só na escalação do jornal. Isso era agosto de 95, mas no fim das contas nunca entrou em campo com tal camisa. Ele então volta ao Estudiantes, frustrado, claro, o Palermo sabia que não ia jogar. Imagina, se é emprestado, o empréstimo dá ruim, você volta, você sabe que você não tá nos planos, mas o time começou mal, o campeonato Apertura de 95, e a dupla, o Russo e o Manera, acabou demitida. Veio então um novo técnico, o preparador físico Daniel Córdoba, assumiu interinamente, e aí o Palermo se animou, ele falou, pô, o preparador físico gosta de mim, a turma do clube gosta de mim. Sabe aquela coisa? Eu não estava tendo espaço com esse treinador, ele caindo, quem sabe eu não começo a jogar, e de fato a postura mudou. O time ganhou 6 dos últimos 8 jogos daquela campanha e o Palermo fez 6 gols. Finalmente ganhava uma sequência já em 95. Lembrando que a gente falou lá no início que ele estreou em 92 no time principal. Tarde, né? Se pensar o número de gols que ele fez e pensar que ele bateu, assoprou as velhinhas de 23 anos com pouquíssimos gols na carreira, né? Impressionante como ele acumulou mais tarde um número alto, uma estatística tão alta de gols. Chega o Clausura no início de 1996, verão de 96,
Maradona jogando no Boca. 96 foi um ano bonito para o futebol argentino. E acontece finalmente a confirmação de Martim Palermo como um jogador de elite, de primeira divisão. Ele fez 11 gols nas 19 rodadas do Campeonato Argentino, terminando como vice-artilheiro do país. Aí apareceu bastante no jornal, né? Aí deu para o país conhecer o nome e ligar o rosto ao nome. Fez inclusive 2 gols no River Plate, 2 gols no Boca Juniors, isso faz aparecer, né? E o Estudiantes terminou num ótimo 4º lugar. Para quem vinha recentemente de uma 2ª divisão, né? Terminar em 4º lugar era ótimo. Seu atacante estava definitivamente no radar, no mapa do futebol argentino. Ele estava mais maduro, estava mais inteiro, né? Um jogador que sempre precisou muito do físico, então a idade talvez tenha feito bem para ele, e se tornou um jogador também mais constante, mais maduro, tanto que virou capitão do Estudiantes e meteu a famosa tinta no cabelo supracitada, né? Se tornou o loirão do ataque ali. Entrou em 1997, começou aquele ano, já sondado por clubes do país, né? Na tribuna de Santos, lá da Argentina, aquela notinha dos clubes no rodapé ali tinha o nome do Palermo sendo especulado. Ele tinha 23 anos, a sua saída era questão de tempo, como já dissemos aqui, o Estudiantes não passava por uma boa fase, então economicamente, inclusive, não dava para pensar em se proteger de assédios dos times como Boca, como River. E o Palermo fez ainda 9 gols no Clausura de 97, terminou sua passagem pelo clube, então, marcando cerca de 35 em mais ou menos 100 jogos. É uma média interessante, visto que o Palermo praticamente não teve sequência em mais da metade desse tempo, né? Ele só foi ter sequência como titular nas 2 últimas temporadas. Ali o Palermo deixava uma caixa a cada 2 jogos, e essa é uma estatística que faz diretor de futebol querer contratar, né? Um cara que tem 1 gol a cada 2 jogos está acima da média. E o destino do Palermo acabou por ser, como sabemos muito bem, o Boca Juniors. A gente vai falar de Boca, antes só um registro. Alguém pode estar perguntando, e o Verón, né? O Verón é o nome mais lembrado quando se fala de Estudiantes. Pois bem, ele é 1 ano e meio mais novo que o Palermo, ele tá também nessa fase de rebaixamento, de campanha de 2ª divisão, ele participa dessa volta à elite, mas é vendido para o Boca em 96, 1 ano antes do Palermo, portanto. E quando o Palermo chega ao Boca em 97, o Verón já está na Europa, joga na Sampdoria, depois joga no Parma, ou seja, tem um desencontro aí, né? Quando o Palermo vira realidade, o Verón já está na Bombonera. Quando o Palermo vai para a Bombonera, o Verón já está na Europa. Eles se reencontrariam depois em seleção argentina e novamente, né, como adversários no campeonato local. Vamos falar de Boca Juniors. Primeiro, um período ali entre 97 e 99, uma primeira parte da fase de Palermo com a camisa do Boca. E para falar de Palermo no Boca, a gente precisa falar um pouquinho de Guillermo Barros Schelotto. O Schelotto é 6 meses mais jovem que o Palermo. Ele é de maio, um de maio, o outro de novembro de 73. E quantos minutos? E eles foram rivais. E quantos minutos? Oi? Quantos minutos mais jovem que o Gustavo? Pois é, quem saiu antes, hein? Eu acho que se um é o técnico, o outro é o assistente, a resposta perfeito. Tá dada, né? Bom. O Gustavo é o caçula. Foram rivais durante toda a infância e juventude. O Palermo jogava no Estudiantes. Guilherme e Gustavo, né, seu irmão gêmeo, a dupla era do Gimnasia. Então, eles eram aquela coisa de rivais desde as categorias bem inferiores. Em 90, inclusive, teve uma final famosa que reuniu ali os rivais platenses e deu Palermo. O Palermo fez um gol no jogo de ida, 2-0 contra o grande rival, e depois fez um gol no jogo de volta. O Gimnasia ia ganhando por 3-0, o Palermo fez o 3-1, levou o jogo para os pênaltis e nos pênaltis deu Estudiantes. Inclusive, numa entrevista que tá nesse documentário que eu citei há pouco, o pai do Palermo admite ali que tinha uns arranca-rabo com o pai dos gêmeos, aquela coisa de rivalidade local, treta no time da escola, as famílias meio se bicando, e aí coisa de roteiro de cinema. Em 97, Diego Armando Maradona sugere à diretoria do Boca que contrate Martim Palermo e também os irmãos Schelotto. Traz todo mundo. E aí os moleques que
se odiavam, que eram rivais ali na molecagem também, né? Na base tem muito de rivalidade, né? Acabam virando parceiros de time, grandes amigos em Buenos Aires. Deixa eu fazer a ficha aqui, a estreia do Martim Palermo, altão, canhoto no Boca Juniors pela fase de grupo da Supercopa Libertadores. Isso é 3 de setembro de 1997, o estádio La Bombonera. O árbitro, o Baldo Aquino, e o adversário é o Cruzeiro. De 1-11, o Boca. Córdoba, bom goleiro. Solano. Bom demais o Córdoba. Jorge El Patrón Bermúdez, Traverso e Arruabarrena. Torresani, Berti, Lapaglia e Canha. Diego Latorre e Martim Palermo, técnico Héctor Rodolfo Vieira. Olha, tirando o Lapaglia, que é a pauta, né? Gostaria de saber, cadê você, Lapaglia? Todo o resto do time aí... É fera. Todo o resto é aquele que o torcedor sabe o que faz hoje, né? Ah, o Arruabarrena, esse aí faz não sei o quê, esse aqui não sei o que lá. Tem um texaco na rotatória ali pra Taubaté. O Cruzeiro de 1-11, Dida, Vitor, Gelson Baresi, Gotardo, Nonato, Ricardinho, Léo Mineiro, Donizete Oliveira, Elivelton, Marcelo Ramos e Cleison. Time do Nelsinho Batista. Foi 1-0 pro Boca, gol do zagueiro Bermudes, numa noite marcante porque o elenco recebia a notícia de um doping de Diego Maradona. Vamos subir um som pro primeiro jogo de Palermo? Boca e Cruzeiro na Bombonera. Tiro libre de Solano, se cae, Dida igualmente da seguridad, hasta que en el minuto 29 llega el gol. El centro desde la izquierda, gran anticipo ofensivo de Jorge Bermúdez y el zaguero se presenta ante el gran público Xeneize con un gol inolvidable para él, perfecto en el anticipo ante Dida, aplausos del Bambino, saludos de Palermo y Latorre. Boca al menos tiene un momento de alegría en la Supercopa. La baja Palermo y antes que pueda intervenir Arruabarrena, Dida la saca al córner. Torresani pone a prueba al eficiente arqueiro brasileño. Gol de Bermudes, Boca e Cruzeiro. E eu fico pensando, né? Imagina quando o Gelson chegou em casa assim e falou pro pai ou pra esposa, assim, falou: pô, pessoal, parece que pegou, hein? Parece que pegou o Baresi. As pessoas estão me chamando só de Gelson Baresi. Fudeu, né? É muita. Você ter o apelido de Baresi nos anos 90 é muito pesado, cara. É muito pesado. O Gelson não era um mau zagueiro. Mas aí esse apelido faz parecer que o cara era uma espécie de fica parecendo uma ironia, né? Não uma homenagem. Tem apelido que você não tem como dar, né? Enfim. Mas tem apelido que é homenagem, vira ironia e vira homenagem irônica, como Léo Pelé. Léo Pelé, né? O rapaz é zagueiro e lateral esquerdo, né? Ninguém tá comparando ele com o Pelé, pelo amor. No segundo semestre de 1997, no torneio Apertura, que é o segundo semestre da Argentina, Diego Armando Maradona fez o seu último jogo profissional, um clássico absurdo de quente contra o River Plate em 25 de outubro, quente pela atmosfera nas duas arquibancadas, de Boca e de River. Ou seja, não houve tempo para uma dobradinha. Diego Martim, né, eles não tiveram uma vida juntos no clube, mas naquele dia, que foi o único, o gol da virada, um gol meio com cara de touchdown do futebol americano, um gol na marra, um gol interessantíssimo. O gol foi de Palermo em campo, foi o único abraço ali de gol de Palermo com Maradona em campo. Eu canto River Plate, Paulo vai cantar o Boca. O River jogou com Burgos, ele mesmo, né, Germán Burgos, um fanfarrão. Hernan Dias, Celso Ayala, Eduardo Berizzo e Diego Placente. Pô, todo mundo virou técnico nessa linha aí, quase. Depois entrou Juan Pablo Sorin, um menino. Que virou influencer. Virou um monte de coisa. Você sabe que o Sorin trabalha com lixo reciclável, né? Ele tem uma empresa que cuida de lixo. Muito interessante, de plástico, assim. Um cara que recicla plástico. Grande Sorin, hein? Grande Sorin. Bom. Montserrat no meio-campo, depois Cardetti, Leonardo Astrada, Sérgio Berti e Marcelo Galhardo, que também virou técnico. Esse último. Competente. Esse último virou um técnico.
No ataque, Sebastián Rambert e Marcelo Salas. Que puta timaço do River Plate. Caraca. Depois a gente não pode ter nostalgia. Boca Juniors de Córdoba, Bermudes, Vivas, Fabri, Arrua Barrena, Torresani, Canha, Solano, Diego Maradona. Depois, um garoto chamado Juan Román Riquelme, Diego Latorre e Martim Palermo. Beleza de time também do Boca, né? Você vai ter um trabalhinho aí na edição que você vai subir o som do clima, né? Não dá pra ter só o gol da vitória nesse jogo, afinal é a despedida de Maradona. Clima do jogo, né? Jogo muito marcante. E depois a gente ouve também o gol da vitória de Martim Palermo. De Eduardo Córdoba en las dos plantas repletas de simpatizantes de Boca Juniors. Marcelo Benedetto. Marcelo. Sí. Se viene el saludo de Maradona con Ramón Díaz. Muy eufórico Ramón, Hablo de todos aquellos que se apartan de una línea inteligente para poder disfrutar de un espectáculo que corresponde al argentino, que es esencia del argentino, pero lamentablemente muchas veces se confunden las cosas. Hoy, lo decíamos en la apertura de nuestro programa, la última palabra la tienen los protagonistas. Y hoy más que nunca, acá se acabaron las estadísticas. Allí estaba jugando Solano la pelota. Norberto Albino Solano. Boca busca con todo de cabeza el gol del triunfo. El centro llegaba a Barrena. Viene Palermo. Mientras protestan los 10 jugadores de River, el loco Martín Palermo dice que Boca le está ganando a River por 2-1. É um dos meus jogos preferidos de fuçar, porque, enfim, né, por ser o último do Maradona, a gente que idolatra tal, já iria atrás de toda forma, mas é assim, você não vê sempre um Boca e River com essa atmosfera. Também por ser o último do Maradona, né, a cidade, o país, as duas torcidas estavam muito mobilizadas em cima desse jogo. Agora, que a igreja maradoniana ou que os fãs insanos de Riquelme não tenham essa placa, né? Porque subir a plaquinha, sai o 10, entra o 16, sai Maradona, entra Riquelme, tem que pegar a placa, né? Pegar a placa do quarto árbitro ali e pôr na igreja. É uma placa que tem um valor sentimental muito grande. Eu vou fazer uma aspa aqui, vou abrir aspa para o relato da revista El Gráfico depois desse jogo, desse jogaço, desse clássico inesquecível que marcou a chegada do Palermo ao Boca Juniors. Abre aspas. No la rompió ni mucho menos, pero hizo enloquecer de alegría al número 12, metiendo el cabezazo del minuto 67 que penetró como una puñalada en el corazón de River. Tiene el biotipo del clásico punta xenese. Va bien de arriba, hace sentir su indudable peso físico, muestra de una voluntad inquebrantable para buscar absolutamente todas las pelotas y luchar contra todos, como en la primera parte cuando quedó solo contra la multitud de rivales que lo neutralizaron. Por si fuera poco bagaje para invadir la piel del fanático xenese, jugó su primer clásico y lo definió en la cancha de arriba, esa que domina a la perfección, para toda a alegria de sua gente. Essa, fechando aspas, esse é o relato. Eu espero que vocês tenham entendido a maioria do que eu citei aqui, porque afinal de contas falei
né? Uma leitura em espanhol. E a gente historicamente, né, Paulo Júnior, não é muito bom. Eu ia falar que historicamente falamos português. Mas pode ser também. Deu pra entender. É o gráfico pagando um pau pro Palermo, né? Valorizando a capacidade dele de jogar, principalmente em situação adversa, né? Cita ali que se virou contra um monte de zagueiro, né? Quando o jogo tava difícil. Além dos gols, 8 gols em 17 jogos, aquele primeiro campeonato do Palermo também apresentava um grande personagem. Primeiro ele se vestiu de mulher para um ensaio da revista Mística, em 97, uma revista ali que saía aos finais de semana, bem tradicional. Depois, num gol contra o Gimnasia, seu ex-grande rival, ele beijou uma chuteira vermelha para provocar o adversário, fazendo referência ali a cor dos seus tempos de Estudiantes. Ou seja, era matador e também ia se mostrando uma figuraça. Vamos ouvir esse gol que ele faz contra o Gimnasia, seu rival dos tempos de La Plata. Espera, Gustavo gana la cuerda. Saca el centro. Ahora es Caña el que la tira al medio, Palermo, y el gol de la agonía le devuelve a Boca el alma al cuerpo. Después el Rubio Martín, que supo jugar y ganar clásicos con Estudiantes, descarga toda su algarabía en un festejo descontrolado. Caixa do Palermo, e esse Boca é um Boca cheio de figuraças. Então a gente vai dar uma contextualizada, né, temporal aqui nos caras. Eles mereciam e podem até vir até um programa só deles, né? Esse tempo do Boca aí é muito grande. Já dissemos que era o fim da linha para o Maradona tá parando. Tem o Canidia, na casa dos 30, ainda voltaria para a Europa, passou pela Itália, uma passagem bem estranha pela Escócia. Não é estranha não, estranho ele ter sido convocado para a Copa de 2002, jogando no Dundee United, mas passou na Escócia, passagem digna, antes de ir para o Catar, onde amealhou suas últimas moedas. O Diego Latorre, 4 anos mais jovem que o Palermo, em algum momento comparado ao Maradona, ele jogava muita bola mesmo, mas não tanto, né? Foi revelado pelo Boca, tinha rodado. Serve para todo mundo que já foi comparado ao Maradona, o seu aposto, né? Comparado ao Maradona, jogava bem, mas não tanto. O Latorre já tinha rodado pela Europa, ele estava de volta, ele jogou 2 temporadas, né, de 96 a 98, ele fez esse last dance no Boca Juniors. O goleiro colombiano, que a gente já gritou aqui que é bom demais, o Córdoba, tá precisando de goleiro a Colômbia, hein? Quem será? Já nasceu algum goleiro, o próximo goleiro aí da seleção da Colômbia? Ele também era recém-chegado ao clube, ficou no Boca entre 97 e 2001, depois de ser campeão, defendendo no seu país o América de Cali. E, claro, Román Riquelme, 5 anos mais jovem que Martim Palermo, ele dava seus primeiros passos no time de cima, seus primeiros passos e suas primeiras canetas, né? Parecia um toureiro jogando, né? Impressionante a beleza, ainda que não haja beleza alguma nas touradas. O Riquelme já tinha estreado no clube em novembro de 96 e ele ficou eternamente no clube, né? Não dá para dizer que o Riquelme saiu do Boca Juniors, ele ainda é parte integrante do Boca. Enfim, o Palermo fazia gols, mas o Boca não ganhava nada. Foram mais 12 gols no Clausura de 98, fez outro gol no Superclássico, mas era um time que não se entendia. Essa turma toda que você acabou de cantar não deu exatamente num grande time vencedor. Até que chegou Carlos Bianchi, ex-matador, que teria um papel fundamental em aprimorar as qualidades do Palermo e como também em fazer do Boca um dos maiores clubes do mundo naqueles anos. Palermo é um otimista do gol, foi o que disse o Bianchi ainda nos seus primeiros dias, firmando essa alcunha, esse termo famoso quando se fala de Palermo, e o Palermo definiu certa vez Carlos Bianchi como seu pai no futebol. A parceria de fato deu muito certo, o Boca foi campeão invicto do Apertura de 98, 19 rodadas, 13 vitórias, 6 empates, e o Palermo fez 20 gols. Ele foi artilheiro do campeonato com larga distância para os concorrentes e bateu um novo recorde para esse formato do campeonato argentino.
Chegou o campeonato seguinte, Boca campeão de novo, perdeu só um jogo, e aí quando você soma o Apertura de 98 com o Clausura de 99, dá uma invencibilidade de 40 jogos pro Boca Juniors, 2 taças locais, ou seja, o Boca voltaria muito forte para Libertadores em 2000, depois desses anos meio esquisitos, depois de tudo que cercou o fim da carreira do Maradona. Esse Boca de 98, 99 se acerta com o Bianchi para voltar a ser um gigante sul-americano na virada do século. A gente vai detalhar essa época daqui a pouco, vamos falar um pouco de seleção, mas antes fazer um registro aqui. Manda! Esses registros da memória, né, que não se escapam nunca. Adoro de paixão e já disse que a minha família, pessoalmente, intimamente, tem motivos para ter muita gratidão pelo Dr. Osmar de Oliveira, o falecido Dr. Osmar de Oliveira, médico e comentarista e narrador de futebol, né? E o Dr. Osmar de Oliveira, eu não me esqueço de um Palmeiras e Boca, Copa Mercosul de 98, provavelmente, acho que de 98 ou de 99, e o Palermo entrou no segundo tempo. Entrou, aos 20 do segundo tempo entrou o Palermo, daquele jeitão, cabelo descolorido, querendo pôr aquela fumaça no jogo, dando trombada em todo mundo, já chegou brigando com um, com o outro, e aí o Osmar de Oliveira, que é médico, né, chegou e falou assim, eu tô longe, não conheço esse rapaz que entrou agora, mas eu vou falar. Ele não está normal. Esse jogador não está normal. Aí jogou. Aí a pessoa, como assim, doutor Osmar? Porque estava, não, olha só, presta atenção para ele. Ele salta, pula, faz gestos malucos. Desde então nunca mais esqueci da frase, salta, pula, faz gestos malucos. Ou seja, sempre que você vê um cara aquecendo ali, saltando, pulando e fazendo gestos malucos, você conclui que ele está sob efeitos de psicotrópicos, de substâncias proibidas no ambiente do esporte, né? Pois é, viva doutor Osmar de Oliveira, mas não pode, né, doutor Osmar? Isso foi leviano da sua parte. Seleção Argentina, 1999, o Palermo entrou para as seleções do continente, né? Tem a eleição da seleção do continente em 1998, então era pedra cantada, era bola cantada, foi natural sua chegada à seleção da Argentina em 1999. Ele participou de 3 amistosos no primeiro semestre contra a Venezuela, México e a bravíssima Lituânia, e depois se manteve no grupo de Marcelo Bielsa, que convocou o Palermo para a Copa América daquele ano, uma Copa América que seria disputada no Paraguai. Gosto da seleção brasileira de Punta del Este. A Copa né? Aquela seleção brasileira foi bonita de ver. Aliás, esse negócio da Copa das Nações acabou com a vida da Lituânia, né? Porque o que eles faziam de amistoso, tirando onda mesmo, né? Todos os times bons do mundo parece que em algum momento jogaram um amistosinho contra a Lituânia. Ciudad del Este, viu, Paulo? Ciudad del Este, né? Falei Punta del Este, é outro lugar. Isso, Ciudad del Este. Palermo era titular do time de Marcelo Bielsa para a competição. O time estreou contra o Equador com Burgos, Ibarra e Ala Samuel, Zanetti, Simeone, Riquelme, Sorin, Gustavo Lopes, Esqueloto e Palermo. Caralho. Mamma mia. Simeone, Riquelme, Sorin, Gustavo Lopes, Esqueloto e Palermo. Aquele time tinha o Pochettino, tinha o Sain, Aimar, Christian Gonzalez. Era uma geração boa, como sempre no fim das contas, a seleção argentina. E venceu bem, ganhou bem na estreia, 3-1, 2 gols de Palermo no segundo tempo. E aí veio o segundo jogo contra a Colômbia, aquele que guarda um dos momentos mais pitorescos desse ótimo atacante e ótimo personagem. Palermo perdeu um pênalti aos 5 do primeiro tempo, outro aos 31 do segundo tempo e um terceiro já nos acréscimos no finalzinho do jogo. A Colômbia, nesse meio tempo entre um pênalti e outro, né, quando dava tempo de ter jogo ali entre um pênalti e outro, fez 3-0. É um pouco reducionista, né, dizer que o jogo seria 3-3, né? Não é assim que funciona o futebol, mas fica essa situação curiosa. Perdeu 3 pênaltis e perdeu por 3-0. Uma situação insólita, desconfortável, claro, mas a confiança do Bielsa se manteve. Dias depois, o time venceu o Uruguai por 2-0 com um gol de Palermo, se manteve titular do time e, pelo que eu li aqui durante a pesquisa, o Palermo é sempre elogios totais a Marcelo Bielsa, sempre diz que a relação com ele
era muito boa. A gente ouve os 3 pênaltis e depois tem o Palermo, numa participação recente na ESPN Argentina, contando por que bateu o terceiro. E, em resumo, ele fala, eu bati porque eu bati, meu. Porque não veio ninguém também me falar pra não bater. Não veio nenhuma ordem do banco falando pra eu não bater. E não veio ninguém pegando a bola e falando, deixa que eu bato. Então, eu bati. Mas ele chega a admitir aí na fala dele que, né, fica uma coisa ali, né, dos dois lados. Ele admite que, por um lado, talvez ele forçou um pouco a barra, né? No terceiro, já nos acréscimos, já não ia mudar a situação do jogo. De alguma forma, ele se expôs. Vamos ouvir os pênaltis e vamos ouvir o Palermo contando por que pegou a bola do terceiro. Viene Martín, viene Martín, viene Martín. Mano de Rivero, penal. Sí, señor. Mano de Rivero, penal. Penal para el equipo argentino. Tendrá que entrarle Palermo. Señoras y señores, Amoroso es el goleador hasta el momento de la Copa América. A un gol está Martín Palermo. Colombia, la orden de Aquino. El loco, palo. Esto sigue 0-0. Busca el desquite Martín Palermo. Vamos Martín, vamos Martín. Allí va Martín. Palermo. No, por Dios, por favor. ¿Cómo puede ser? Otra vez, pegándole fuerte en lugar de tratar de acomodar la pelota. Quinto penal de la noche. Qué importante es este penal. Tercer penal para el equipo argentino. Allí va. Palermo. Salva. Calero. Bueno, estas son cosas que no pueden manejar los jugadores adentro de la cancha. Terminó el partido. Se le acabó la esperanza argentina. De todas maneras va a venir el tiro de esquina todavía, ¿no? Estaba expulsado, estaba en el vestuario. Vivas. No sé si le dijo, pero vino. El único que se me acercó fue Ayala y me dijo, ¿lo vas a patear? Y sí. Y soy yo el que tengo que patear los penales. No vino y me dijo, Martín, me están diciendo de que no lo patees. Si no, yo tomás la pelota y. No se la das. Entonces, como me dijo, ¿lo vas a patear? No le vas a dar, no le dabas la pelota. Si el tipo te decía, dame a Martín, que andaba. Si él me dice que. Mirá que de afuera me están diciendo que no lo pateo yo se lo daba. Pero... 3 penales perdidos por Palermo, realmente um dos capítulos mais hilários, icônicos. Quem tinha lá os seus 14, 15 anos, quem era um menino nessa época, certamente, né, não conhece muito de futebol ainda, né, ainda um menino, olhou e falou, peraí, isso nunca aconteceu antes na história do futebol. Foi uma coisa... É gostoso ver coisa inédita no futebol, né? Muitas vezes a gente acha que já viu de tudo. E também é difícil ficar falando que o Palermo é mais que os 3 pênaltis perdidos. É claro que é mais que os 3 pênaltis perdidos. Mas, porra, é uma Copa América, né? É o centroavante da Argentina na Copa América. Uma Argentina que tudo levaria a crer que enfrentaria o Brasil, né? Era o adversário ali a ser batido. É claro que é marcante, né? E, falando em pênaltis, chegou a fase de mata-mata da Copa América. A Argentina acabou cruzando com o Brasil nas quartas de final. E uma seleção brasileira notável que tinha no gol o Dida numa fase que ele pegava quase todos os pênaltis, né? Era uma coisa assim... fase que durou uns 15 anos, mais ou menos. Impressionante, assim. Eu acho que nessa época foi até matéria do Fantástico, né? Quão rápido ele detectava onde a bola ia e chegava. Tal. O Dida chegou a pegar. Provaram que ele tinha um tempo de reação em que compensava esperar o chute, né? Uma coisa. O famoso não escolhe canto. Eu não lembro exatamente quantos pênaltis ele pegou de forma seguida, mas tá aí, né? Falando em pênaltis, Dida contra a Argentina, pegando pênalti na Copa América, adoidado também, era o goleiro dessa seleção que alinhou nesse jogo contra a Argentina com Dida, claro, Cafu, João, que é o João Carlos, né? Cruzeiro, depois foi jogar no Corinthians, Antônio Carlos e Roberto Carlos. Uma coisa, uma como é que chama isso? Uma carretilha.
de Carlos. Emerson, Flávio Conceição e Zé Roberto fazendo a trinca do meio campo. Rivaldo jogando muito, Amoroso jogando muito, Ronaldo jogando bem. Ronaldinho Gaúcho no banco de reserva, entrando pra pôr fumaça. Bem. Só bem. 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 O Vanderlei Luxemburgo era o técnico. E a entrada... Aí é triviaça, hein? Quem entrou no segundo tempo foram Beto e Jesus Christian. Essa aí ninguém mata. Sorin fez 1-0 para a Argentina. O Rivaldo empatou ainda no primeiro tempo, de falta, se não me engano. E o Ronaldo virou no segundo tempo e na hora do pênalti para a Argentina, né? Porque teve um pênalti para a Argentina. Foi quem foi pra bola, né? Falou, peraí, tudo bem, tem que ter coragem, tem que ir pra cima, mas você já perdeu 3, quem vai pra bola agora sou eu. Foi o Ayala, zagueirão, líder, pegou a bola e o Dida, evidentemente, defendeu a cobrança do Ayala, que era fraco, um zagueiro, quer dizer, pra nível de seleção, um zagueiro fraco. O Dida pegou o pênalti do Ayala assobiando e o Brasil, então, avançou, vencendo por 2-1 a seleção argentina, Paulo. O Palermo saiu dos planos da seleção por muito tempo. Aí em 2008 ele chegou a ser cogitado por Alfio Basile, mas aí teve uma lesão. Só voltou a jogar 10 anos depois dessa Copa América. Só voltou à seleção em 2009 com Maradona como técnico. E a gente volta mais adiante no programa para falar do retorno do Palermo à seleção. Mas é curioso, não é que o Bielsa tenha ficado exatamente puto da vida com os pênaltis perdidos, mas essa Copa América significou um fim da linha para aquele Palermo, né? Para aquele jovem Palermo, digamos assim. Ele voltaria já bem veterano. E agora vem o Boca, ou na verdade vem o Palermo mais insaciável de todos. Depois dessa Copa América, o Palermo teve a chance de se transferir para a Europa, mas no fim uma ida para a Lazio acabou não acontecendo. Era aquela Lazio, né? A Lazio e a Roma passaram 2-3 anos gastando um dinheiro absurdo. A Lazio fez um time... Abriu, né? Abriu Lei Bosman e tal, e os times estavam se enchendo de estrangeiros. E o Palermo acabou não indo para a Lazio. O centroavante seguia bem, 13 gols em 12 jogos no Boca, quando na rodada 14 do Apertura de 1999 ele acabou se machucando, machucou o joelho, ainda fez um gol com a perna, assim, estava longe das condições ideais, mas fez um golzinho, mas a notícia não era boa, a notícia era de que a recuperação tomaria muito tempo do Palermo. Ele acabou ficando, se recuperou no Boca Juniors, acabou o papo de Lazio, ele acabou não se transferindo para lá. Sem o Palermo, o Boca foi avançando naquela Copa Libertadores até chegar ao clássico, super clássico, nas quartas de final contra o River Plate. E aí, Martim Palermo e seus companheiros de Boca Juniors, o Boca começa a construir a grande história recente, né? A sua... foi o bicampeonato 2000 e 2001, mas começa aí com esse timaço de 2000 passando do seu maior rival nas quartas de final. No Monumental deu River 2-1. Boca então precisava virar o confronto uma semana depois na Bombonera, e o Bianchi começou a cogitar um retorno do Palermo para o jogo decisivo. Começou a falar, acho que o Palermo volta, tá há muito tempo sem jogar, mas vai pro jogo. E do lado do River o pessoal tirou onda, chegaram a dizer, se eles colocam o Palermo, eu trago o Enzo, se referindo a Enzo Francescoli, que estava aposentado já. O pessoal tava num clima de... o Bianchi tá blefando, o cara tá se arrastando, o cara tá com o joelho operado. Mas o Bianchi tava falando sério, ele levou o Palermo pro banco, ele não jogava havia 6 meses e tinha no currículo 3 gols em 4 clássicos desde que tinha chegado ao Boca. O Riquelme deitou e rolou, foi Riquelme demais naquela noite. O River Plate mais se defendeu do que jogou e o Boca foi abrir o placar já no segundo tempo. Um lindo cruzamento de Román para um gol de Delgado no segundo pau. Aquelas bolas que o Riquelme achava como poucos, né? Um cruzamento que atravessa a área fazendo a curva, chega lá no segundo pau para alguém completar. E já perto dos 40 minutos, quando o River já tinha até sacado o Aimar, estava reforçando a marcação, estava pensando em segurar o resultado para levar para os pênaltis, gol do Riquelme.
gol de pênalti do Riquelme, era o gol que dava a classificação, garantiu 2-0 e já garantiu o Boca avançando. Ainda deu tempo de uma caneta maravilhosa, talvez um dos dribles mais famosos do Riquelme, para cima do Yepes, o defensor que... ia falar que ficou marcado por esse drible, mas é demais, né? Porque a gente esbarra com tanto lance do Riquelme aí em rede social e, de fato, esse é um dos que mais pintam de tempo em tempo. E depois saiu mais uma grande jogada de Riquelme, segurou na ponta esquerda, o jogo já caminhando para o final, achou um bonito passe para o Batalha, ele cruzou para o Palermo e o Palermo, meio fora de ritmo, domina, se ajeita para bater com a perna boa, dá um tapa no canto do Bonano, 3-0 pro Boca, gol de Palermo, um muletaço, né? Um gol de muletas, como acabou ficando conhecido. O Palermo voltava ao futebol depois de 6 meses, marcava um gol em cima do River e, de certa forma, fundava aquele Boca de Bianchi. É o jogo que confirma que aquele time era e seria, nos próximos meses, muito, muito grande. Vamos ouvir o gol de Palermo, 3-0, num daqueles que tá na lista, né? Tá na lista dos principais clássicos argentinos de todos os tempos, esse encontro pela Libertadores de 2000. 8 segundos. Riquelme. Bataglia. Llega Palermo, va para el loco, está el de Palermo y la para Palermo, que se está marchando Palermo. ¡Gol! A los 49 minutos, Martín el loco Palermo en su vuelta pone el tercero para Boca, 3 para Boca, 0 para River, en la vuelta del delantero del goleador. Boca classificado, River eliminado, e depois disso o Boca na semifinal passou pelo mexicano América. E 20 dias depois de voltar a campo contra o River Plate, fazendo o gol das muletas, o Palermo começava a decisão da Libertadores contra o Palmeiras ainda no banco de reservas, ou seja, ainda não estava 100%. 1-1 no placar no jogo de ida no intervalo, ele entra junto do Schelotto, mas o time da casa, o Boca Juniors, não passa de um empate em 2-2 com os brasileiros. Faz mais um, toma outro logo em sequência, fica aquela coisa, né? Se empata na ida em casa, tem que fazer o resultado, ou pelo menos não perder jogando de visitante. E aí não teve muito jeito senão colocar para o sacrifício. Mesmo se não tiver 100%, vai o Palermo para o jogo. Palmeiras e Boca, Marcos, Rogério, Argel, Roque Júnior e Júnior, Galeano, César Sampaio e Alex, Euler, Marcelo Ramos e Pena. Entraram Asprila e Basílio. Luiz Felipe Scolari era o técnico. O Boca jogou com Córdoba, Ibarra, Bermudes, Samuel e Arrua Barrena. Traverso, Batalha, Basualdo e Riquelme, Schelotto e Palermo. Técnico, o Bianchi. Acho que esse é o 11. É o time do pôster, né? É o time do pôster, sem dúvida nenhuma. O jogo terminou 0-0, Pauleta, e foi aos pênaltis no Morumbi. Schelotto fez o primeiro, Riquelme fez o segundo, Palermo fez o terceiro. Quando o Palermo foi bater o terceiro, o Galvão Bueno na cabine certamente falou, né? E esse aí já perdeu 3, amigo. Nada, o Palermo fez o dele. Como o Palmeiras já tinha perdido 2 cobranças, ficaria a cargo de Bermudes, o quarto cobrador, o capitão do time, El Patrón, confirmar o título na quarta batida, e ele assim o fez. Boca campeão da América depois de 22 anos. Olha o Palermo aí fazendo parte de história grande para o Boca, terminando com um jejum de mais de 2 décadas. Era o terceiro título da Libertadores da história do Boca. Daqui a pouco eles dobrariam isso, seriam 6, né? Como são aqui em 2022 o Boca tem 6 conquistas. Vamos lá, vamos ouvir a disputa em pênalti. O pênalti do Bermudes, o Boca campeão. Perdeu 3 num jogo só o Palermo. Não quer deixar a responsabilidade para ele lá na frente, o técnico Bianchi. Palermo
Ele e o Marcos partiu, Palermo bateu o gol do Boca. 3 cobranças, 3 gols. Palmeiras, 3 cobranças e 1 gol apenas. Essa o Marcos foi na bola, faltou pouco para ele fazer. Bermudes, se ele fizer, termina a Libertadores. São Marcos no lance. Bermudes e Marcos. É hora de decisão. Lá vai Bermudes. Pé direito, bateu! Acabou no Morumbi. Festa argentina no Morumbi. Bermudes aproveita o pênalti. E quem ganha a Libertadores viaja para o Mundial de Clubes. O Palermo, voltando de lesão, foi recuperando seu nível no segundo semestre até chegar mais inteiro para o Mundial. 28 de novembro, um dos jogos de sua vida, sem dúvida alguma, contra um senhor time do Real Madrid. O time do Vicente Del Bosque tinha Casillas, Yeremy, Hierro, Caranca e Roberto Carlos. Só um parênteses aqui. Você acha que eu peguei pesado com o senhor time do Real Madrid? Com Yeremy, Hierro e Caranca? Ou se ainda banca que é um senhor time do Real Madrid? Eu acho que tá posto, tem uma regra editorial no futebol que a gente já... O time do Boca é sempre um senhor... O time do Real Madrid é sempre um senhor time. E vai melhorar, vai melhorar. Elgueira, Makelele, Figo, Guti, McManaman e Raul entraram Sávio e Morientes. Esse era o Real Madrid para final do Mundial, 28 de novembro de 2000. Palermo foi titular ao lado de Delgado, outra atuação de gala de Riquelme, e El Titán marcou 2 vezes, com poucos minutos de jogo. 5 minutos, era 2-0 para o Boca. O Boca foi campeão, ganhando do Real Madrid por 2-1 lá no Japão. Com certeza, um dos jogos da vida de Martim Palermo. Decidiu o Mundial contra uma camisa muito poderosa lá no Japão. Vamos ouvir os gols de Palermo no Mundial contra o Real Madrid. Agora para casa, Delgado está habilitado. Palermo para área, Chelo habilitado. Gol de Palermo, gol de Palermo, gol de Palermo. ¡Gol! A 2 minutos y medio la primera que tocó Martín el Loco Palermo. A 2 minutos y medio, Boca 1, Real Madrid 0, Boca queda Intercontinental. Martín Palermo, primera pelota que tocó. Para hacerlo Roberto Carlos, se muestra en el área Raúl, lo está marcando cerca Traverso, Raúl que la bajaba, quería para allá y no podía, Elguera, pero se termina cortando ahora Román, que mete ahora para Palermo habilitado, acaba Martín para el segundo, Palermo para el segundo, si llega hasta Palermo para el segundo. ¡Gol! A la espalda de Yeremy de Hierro. No es un sueño. Usted hincha de Boca que se despertó temprano. No está soñando. Partida absurda do Riquelme e competência, eficiência absurda do Palermo. A partir de 2004, né, Paulo, a gente tem o Mundial de Clubes com um time de cada continente e tal. E a gente tem 3 campeões. 2005. Né, de 2005, né? E a gente tem o São Paulo campeão, o Inter campeão e o Corinthians campeão. 3 vezes vencendo por 1-0, com gols no São Paulo fez no primeiro tempo, né? Mas o roteiro é mais ou menos o mesmo, né? O goleiro tem que jogar muito bem, o time toma um sufoco do caramba, tudo mais. Esse roteiro é muito difícil de a gente ver de novo, né? Porque não tem uma explicação muito tática, muito lógica. Deu 5 minutos, tava 2-0. Aconteceu. 2 bolas pingaram pro Palermo, gol. 2-0. E aí você tem 85 longos minutos para se defender de um Real Madrid que, no fim das contas, o futebol brasileiro agradece. O futebol sul-americano agradece esse Boca de 2000 não ser o maior Real Madrid da história, porque esse é o Real Madrid que em janeiro perde para o Corinthians e em dezembro perde para o Boca. Se era um timaço, de repente a gente podia estar falando aqui de um Real Madrid que foi campeão do mundo 2 vezes em 2000.
e a gente teve, na verdade, 2 sul-americanos campeões do mundo e não o chato do Real Madrid. Saco Real Madrid, É né, uma cara? mala, né? Um time chato demais. Nossa senhora! Caralho, bicho. É difícil, viu? É difícil. Real Madrid é difícil mesmo. É, que a gente sabe que não vai vazar, né? O Boca ainda seria campeão do Apertura de 2000, entrando no famoso novo século, passando pelo bug do milênio, com a tríplice coroa, Libertadores, Mundial e Argentino. Certamente teve alguém na TV lá que falou, não, tríplice coroa é não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não é isso aí. Na liga local, o Palermo fez 11 gols, só 2 a menos que o artilheiro, o colombiano Juan Pablo Angel, do River Plate. E era o fim da linha. O Palermo se despediu em 17 de dezembro contra o Estudiantes, fechando uma linda passagem de 3 anos e meio, com 92 gols marcados e uma frase que ele que criou. Não é um adeus, é um até breve. Vou passar rapidinho pela fase europeia do Palermo, até porque a gente ainda tem história boa e não vale se alongar tanto, ela não é assim tão legal como as outras histórias. O Villarreal contratou Martim Palermo depois do Mundial de Clubes e a gente começa lembrando que o Maradona meteu a boca. Palermo no Villarreal, não digo faltando respeito ao Villarreal, mas Palermo, depois dos 2 gols que fez contra o Real Madrid na final da Copa Intercontinental, merece um clube com história de outro nível, como o Napoli. Muito bom, Maradona. Como o Napoli. O Villarreal tá fazendo certo, claro. Villarreal tá na dele, mas não tem peso nem tradição. O Palermo merece outra coisa, bem diferente disso. É mais ou menos o que disse o Maradona, não gostou do destino do centroavante. O Palermo estreou em 3 de fevereiro contra o Alavés, titular do time, e registrar o Villarreal da estreia, da chegada de Palermo. Lopes Valerro, Unai Galván Álvares e Arrua Barrena, olha ele aí. Jorge Lopes, Diego Canha, olha ele aí também. Amor e Calera. Victor e Palermo, o técnico era o Victor Munhoz. O Palermo até fez uma meia dúzia de gols ali no retorno da Liga Espanhola, né? Ele chegou numa virada de turno para retorno, mas na temporada seguinte, 2001-2002, sofreu uma lesão curiosa, como tudo que cerca a carreira do Palermo. Ele foi comemorar um gol contra o Levante pela Copa do Rei, na prorrogação, loucura total dos torcedores, e fraturou a tíbia e o perônio quando caiu um muro. Tinha uma mureta ali que separava a torcida daquela região atrás do gol. O negócio caiu em cima da perna do Palermo. A gente ouve ele já contando da lesão, mas só para passar a régua na Europa, ele voltou para a temporada 2002-2003, seguiu para o Betis na temporada 2003-2004, não estava com espaço no Betis, foi cedido para o Alavés na segunda divisão e foi só. Ainda ali no verão europeu de 2004, 3 anos e meio depois de chegar na Europa, então ele fica na Europa 2001, 2002, 2003 e metade de 2004, o Palermo deixava a Espanha para voltar para o Boca. A passagem dele na Europa, uns 20 e poucos gols, num 100 e poucos jogos. Nada muito marcante e com certeza uma passagem bem aquém em relação à história que ele tem aqui na América do Sul. Vamos ouvir ele contando da lesão e essa vale a pena depois, quem está ouvindo, buscar o vídeo. Insano. Palermo vai comemorar com a galera, cai o muro em cima da perna dele. Ele está ahí, es uno de los primeros. ¿Lo abrazás a él? Sí, vienen los demás. Y era un muro que no lo sostenía nada, sí. Y nada, y cuando yo me di vuelta, se dio eso. Y te dolió enseguida, ¿no? Por supuesto. Sí, pero es lo que decía, a veces estás en caliente que no sentí. Yo sentí algo muy fuerte, sentí que la pierna estaba quebrada, obviamente, sí. Pero no sentía un dolor tan grande. ¿Qué hueso se fracturó? La tibia y peroné. Los dos debajo. Lo sentí en el momento de cuando me quieren sacar el botín, no me podían tocar ahí porque yo sentía que el tobillo se movía todo y bueno, ahí lo cortaron el botín y... Botín, media, todo cortaron ahí. Y bueno... ¿Y el muchacho?
Iba a los entrenamientos. Iba a la práctica y te pedía disculpas. Un regalito, un jamón, te llevaba algo? Não. Certa vez, né, Paulo, o Vitor, a gente contou essa história, né? O Vitor em 95, meu time de botão do Corinthians de 95, o Vitor foi jogar a camisa pra torcida e caiu também o muro, né? A torcida só que não caiu em cima dele, né? No caso do Palermo, o muro cai com os torcedores na perna do cara, uma imagem horrorosa. O Palermo está de volta ao Boca Juniors, estamos em 2004 e já vale baixar a capivara. Ali, em 2004, o Palermo tinha 3 títulos argentinos e ganhou mais 3 nessa passagem de volta. Tinha 2 internacionais, né, e levou mais 6. Então, dá pra gente chamar que ele voltou para o Boca Juniors para arrebentar a boca do balão, reposicionar a sua biografia, o seu nome na história do clube. Naquele segundo semestre de 2004, ele já ganhou de pronto a Copa Sul-Americana. Sem grande protagonismo, estava chegando, estava num time que já tinha outros craques, outras histórias. Então ele fez parte do elenco, mas não foi o cara. Vou cantar aqui o 11 campeão dessa Copa Sul-Americana final contra o Bolívar. Paco Abondanzieri era o goleiro regular. Calvo, Schiavi, Traverso e Matelã. Começou a dar uma piorada. Canha, Cassini e Gulli. Teves, endiabrado, já vindo para o Brasil. Esqueloto e Palermo, técnico Jorge Benítez. Esse ataque é legal, hein? É um ataque legal. Esse é um ataque bonito. Teves e Palermo juntos, eu não queria tá junto na defesa, não. Vale registrar, Paulo, que o Esqueloto, o inimigo que virou amigo, né? Ele ficou direto. Ele não saiu do Boca, não. Somou 10 temporadas consecutivas no Boca, de 97 até 2007. Ano de 2005 tem uma nota negativa para o Palermo na Libertadores. O Boca tinha tomado 4 do Chivas, aquele tempo que os mexicanos jogavam a Libertadores, jogo de ida das quartas de final. E na volta em Buenos Aires o Palermo foi para cima de um jogador do Chivas, o Bautista, acabou expulso, encarou o árbitro, inflamou a torcida, 2 jogadores invadiram o campo e foram para cima do jogador do time do México. O jogo acabou com 30 minutos do segundo tempo, o Palermo pegou um gancho, uma história meio chata ali acabou ficando um sentimento, de certa forma, de um mal perdedor ali, pelo fato do Boca, né, tinha tomado uma goleada no jogo de ida, não estava conseguindo reverter, e o jogo acabou de um jeito meio chato, com a torcida indo para cima dos jogadores mexicanos. Foi um ano de 1 gol a cada 2 jogos, 21 gols em 42 jogos, mantendo a boa média de sempre o Palermo, e 2 taças no segundo semestre. O Boca ganhou a Recopa para cima do Once Caldas, sem Palermo, e depois, no bicampeonato da Sul-Americana, ele foi importante, fez 4 gols na competição, ele abre o placar na final contra o Pumas, inclusive, e o jogo na Bombonera, num Boca que era comandado por Alfio Basile, esse jogo terminou 1-1, o time argentino levou o caneco nos pênaltis, e dessa vez, tanto o Esqueloto quanto o Palermo perderam os pênaltis na final da Sul-Americana, mas deu tudo certo. O Boca foi campeão mesmo assim. Esse time de 2005 já não tinha Teves, estava jogando no Corinthians, mas tinha Palácio, artilheiro do time na campanha, jogador em boa forma, estava chegando à seleção, era uma renovação ali no ataque do Boca. Gosta da trancinha do Palácio? Não gosto. Em 2006... Não quer dizer que eu desaprovo. Claro, perfeito. Assim, eu não faria uma trancinha do Palácio. Perfeito. Em 2006, seguiu a toada, né? Palermo continuou fazendo muitos gols, fazendo os seus ali, mantendo a média de sempre, e o Boca acabou campeão do Clausura. O Palermo fez 11 gols, campeão da Recopa sobre o São Paulo, e o Palermo marcou o gol que garantiu a vantagem depois do título no Morumbi. Era um Boca realmente muito acostumado à vitória. Esse São Paulo e Boca, Recopa, faço a ficha aqui. Rogério Ceni, goleiro do São Paulo. Alex Silva, excelente! Alex Silva, Fabão e Ed Carlos na zaga. Souzinha, Alagoas, Mineiro, Josué, Danilo e Júnior. Belíssimo meio campo. Thiago... Beleza de meio campo, hein? Beleza de meio campo, mas o ataque um pouco abaixo, né? Thiago Ribeiro e Lenilson. Entraram Alex Dias, Futevôlei, e Ilcinho, Trique-Trique. Bilhete do metrô.
Técnico Muricy Ramalho. O Boca jogou com Bobadilha. O Boca tem tradição com um goleiro. Parece que não joga cantamos um goleiro anônimo aqui, né? No Boca. Exatamente. Todo goleiro é clássico. Ibarra, Dias, Morel Rodrigues e Krupovieza. Ledesma, Gago e Nery Cardoso. Marino, Palácio, Otrancinha e Palermo. Entraram Jesus Dátolo, Maidana e Franzogia. O técnico Alfio Basile. Vamos ouvir o gol de Palermo, o gol que de alguma forma garantiu ao Boca Juniors a Recopa daquele ano de 2006. Deu estouro na defesa. Ainda o Boca. Tentou Ledesma. No rebote. 2 vezes o Palermo vai tentar. Levou bonito, invadiu, vai matar, bateu. Gol! Aqui no Morumbi. Reta final nos grandes feitos de Palermo. Em 2007, o Boca se reencontra com a maior Copa do continente. Palermo voltou a ser artilheiro do país, fez 11 gols no Clausura, fez 4 gols na conquista da Libertadores, em tempos ali que ele ficou marcado também por um gol do meio da rua contra o Independiente e também um triplete, marcou 3 contra o seu ex-clube, o Estudiantes. Na Libertadores, o Martim Palermo fez contra o Vélez nas oitavas, depois fez um gol salvador no estouro do tempo contra o Libertad nas quartas de final. O Boca ia perdendo por 1-0 o jogo de ida, ele empata e faz outro gol fundamental da virada no duelo contra o Cúcuta nas semifinais. Era o Boca marcado pela volta de Riquelme, mas era um Boca também com muita participação, com uma grande importância do Palermo. Boca esse que amassou o Grêmio na final no ritmo do grandioso Juan Román Riquelme. Aquele amassou. Grêmio, vice-campeão da América, sarra, a gente falou de goleiro clássico, os caras vêm com sarra. Patrício, William, Capita, Teco e Lúcio, quarto melhor lateral do mundo? Acho que era isso, quarto melhor lateral do mundo. Gavilã e Lucas Leiva, Tcheco, Carlos Eduardo e Diego Souza, um jogador mais longevo da era pay-per-view, sem dúvida. E Tuta, no comando de ataque, técnico Mano Menezes. Entraram Schiavi. Tem umas coisas, né? O futebol brasileiro tem umas coisas. Os caras contrataram o Schiavi e jogavam o Teco. Everton e Amoroso. Que coisa, hein? Entrou o Amoroso, Boca campeão com 5-0 agregado. 3 na Argentina, 2 em Porto Alegre. Caranta, Ibarra, Cata Dias, Morel Rodrigues e Clemente Rodrigues, Ledesma, Banega, Nery Cardoso, Riquelme, Palácio e Palermo, que inclusive foi o capitão do time, Miguel Ángel Russo, colocou ainda Batalha, Orteman e Bocelli, bom jogador. Bom. O Mano Menezes fez um bom trabalho nesse Grêmio, né? Um ótimo trabalho, porque no papel aí, tudo bem, 5-0 na final é muita coisa, mas acho que é mais ou menos o que o Boca sofreu contra o Corinthians 7 anos depois. 5 anos depois, né? Você olha os dois times e você fala, o Corinthians era muito mais forte que o Boca em 2012. E aqui, o Boca era muito mais forte que o Grêmio. Gol contra o Cúcuta, gol de Palermo, um jogo de bastante névoa, um jogo da névoa, um clima incrível na La Bombonera, com chuva, com neblina, com caos. Sobe som pro gol do Palermo. Acá vendrá el centro contra el área. Palermo. ¡Gol! El señor de la niebla es Martín Palermo, el señor de la clasificación es por ahora Martín Palermo, no importa quién fue, sí fue. O Palermo ainda levou 2 títulos no ano seguinte, no ano de 2008, né? O Apertura, quando rompeu novamente os ligamentos do joelho. Olha quanto que acidentada é a carreira do cara para tanto gol que ele fez, né? Acabou ficando 6 meses fora, mais 6 meses fora, mas também foi campeão da Recopa Sul-Americana contra o possante Arsenal de Sarandi. Pauleta.
Arsenal de Sarandi é ótimo, né? O de Londres, que não é, né? Voltou a jogar em fevereiro de 2009, já não tinha a vitalidade de antes, claro, aos 35 anos e meio, mas ainda empilhava recordes goleadores com a camisa do clube, se tornava naquele período o maior artilheiro do Boca na era profissional. Primeiro ele passou o Francisco Varallo no 194 gols e depois ele se tornou o maior de toda a história, porque o Roberto Cerro tinha 218 gols. Então Palermo liderava todas as listas do Boca, acabou terminando com 236 gols. E como o cara é bom de história, já estava no Guinness pelos 3 pênaltis perdidos. O que você acha do livro dos recordes? Eu ganhei um em 1996. Eu te digo que ele foi útil. Útil não, foi interessante tê-lo. Tá. Mas eu acho uma cascata muito grande. É uma patifaria levada muito a sério, né? Tem um cara que o recorde era fazer bolha de sabão com uma tarântula na boca. Ele não precisava fazer 91 bolhas de sabão, né? Bastava que ele fizesse uma. Exato. E a tarântula podia acabar com essa palhaçada também. Outubro de 2009, o Palermo entrou de novo no livro dos recordes. Ele fez um gol contra o Vélez que foi considerado o gol de cabeça de maior distância da história. O cabeceio foi a 38,9 metros. Loucura, né? Palermo estava de novo no livro dos recordes, mas a gente volta à seleção argentina para passar a régua nessa história. A seleção argentina 2009-2010. Como a gente contou lá em cima, foram 10 anos sem jogar pela seleção. O Palermo voltava ao time nacional com quase 36 e foi para o jogo contra o Paraguai, em Assunção, setembro de 2009, chamado pelo técnico Diego Armando Maradona. O Palermo entrou no segundo tempo, o time era o seguinte: Romero, Zanetti, Seba Domingues, Heinz, nossa, Papa, Mascherano, Gago, Dátolo, Veron, Messi e Kun Agüero. Kun Agüero deu lugar a Palermo aos 14 da etapa final. Doido, teve esse time, né, cara? Veron, Messi e Palermo. Teve esse ataque em algum momento, E embora seja argentino, esse Papa não é aquele, né? Ah, não é aquele. É outro Papa, não é o que dá ponto no Vaticano, não. Vai dar ponto mesmo? Ah, deve dar, né? Vai fazer o quê? Né? Dá. Vai pra onde, cara? Não sei. Não deve ter um RH, né? Um RH no Vaticano. Tipo seu Papa, você perdeu hoje. Tá relaxando, hein, Papa? Tá relaxando, hein? E outra coisa, né? O Titã Palermo fez um gol a 38,9 metros de cabeça. Depois do VAR, a gente percebeu que todas essas medidas que a gente tinha acabou, né? Foram 20 anos vendo o Tirateima falando pra gente 37 centímetros impedido, 1,2 metro, posição legal. Porra nenhuma, a gente nunca soube exatamente, porque era tudo meio que dedução de computador. E a Argentina perdeu esse jogo por 1-0, Pauleta. Mas no mês seguinte o Palermo marcou 2 vezes na vitória por 2-0 contra a Gana. E aí ganhou espaço no time, né? Virou titular, o time alternativo, escalado para o amistoso, serviu para o Palermo ganhar mais espaço na seleção e a sua convocação não ser tão questionada. Veio outra data das eliminatórias, ali mesmo, em outubro, e o Palermo foi reserva contra o Peru, no Monumental de Núñez, um dos jogos preferidos da vida deste que vos fala. Foi o seu grande jogo com a camisa albiceleste. A Argentina precisava vencer de qualquer jeito, o Maradona vinha sendo mais do que questionado e aquele time funcionava pouco. Nenhuma formação com Neymar, Di Maria e Messi deu conta no primeiro tempo. O jogo virou 0-0, aí o Palermo entrou no intervalo na vaga do Enzo Pérez. Que dilúvio absurdo caía no Monumental de Núñez, Paulo Júnior. Pouco depois o Higuaín abriu o placar, mas Rengifo empatou aos 44 do segundo tempo. Tragédia em Buenos Aires tomar um empate naquela altura do jogo, até o famoso gol de Palermo, já nos acréscimos, debaixo de muita chuva. A bola bateu, voltou, acabou cruzando a área desviada e o Palermo estava ali no segundo pau para botar para dentro, para garantir a loucura de Diego Maradona e de todo o país. Vamos ouvir o gol salvador de Martim Palermo, fazendo 2-1 na vitória diante do Peru.
E peço que prestem atenção, mais do que na narração e nos barulhos da bola e tudo. É um grito de torcida, é um grito de gol raríssimo. É um gol realmente que o argentino estava ficando muito... Ficava longe da Copa do Mundo mesmo antes desse gol, e o Palermo colocou a Argentina praticamente na Copa. Es la última pelota del partido. Viene el centro. Quedó bollando. ¿Para quién? Para Di María. Ahí está Di María. Otro centro. La pelota le quedó para el Pocho. Pegale. Ahí va el Pocho. A los 47 minutos 30, Martín, sí, fuiste vos, Martín, fuiste vos, Palermo, 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 el hombre de la película, el hombre de todos los libros, Martín Palermo. Como eu disse, a situação era complicada sem esse gol, né? A classificação, faltando 2 rodadas para o fim das eliminatórias, era a seguinte: Brasil 33, Paraguai 30, Chile 29 já disparados, então tinha uma briga pela última vaga direta, e era Equador 23, Argentina 22, Venezuela 21, Uruguai 21, Colômbia 20. Com a vitória, a Argentina foi a 25 e aí assumiu o 4º lugar. Deu aquela respirada sem esses 2 pontos, né? Sem essa vitória. Tava na roça. Tava na roça, até porque a última rodada era em Montevidéu contra o Uruguai, jogo dificílimo, mas aí, com a musculatura já mais solta, os argentinos bateram os uruguaios, também com gol no fim. E aí a Argentina foi para a Copa sem necessidade da repescagem e ficou a imagem do Palermo comemorando aquele gol debaixo de chuva, enquanto do outro lado do campo Maradona invadia o gramado e dava um peixinho na grama molhada. O gol, claro, garantiu Palermo no elenco para os amistosos, para a futura Copa do Mundo de 2010, e ele entrou no jogo de Copa contra a Grécia, lá na África do Sul, deixou dele na vitória por 2-0, ele se tornava ali o jogador mais velho a marcar no Mundial, 36 anos e meio, até que o Balói do Panamá fez um gol com 37 uns quebrados, numa sapecada que o Panamá tomou na Copa da Rússia. No fim das contas, 15 jogos e 9 gols pela seleção. O número, ótimo, quando traz número do Palermo, é sempre coisa boa, né? Jogou menos do que poderia? Talvez, né? Jogou aquela Copa América 99, voltou muito tarde para essa reta final do time do Maradona e fez um joguinho de Copa, deixou dele na Copa do Mundo. Vamos ouvir o gol do Palermo na África do Sul. Hehe, Vuvuzela. Você tem saudade de Vuvuzela? Não. Ou... Não, né? Não. Tá bom. Gol do Palermo calando as Vuvuzelas na África do Sul. O único gol dele em Copas do Mundo. Palermo, solo Garcés de los jugadores de campo hasta ahora no tienen minutos. Bueno, Diego escuchó a gran parte de la Argentina que nos pedía que entrara Palermo. Ahí está Palermo en la cancha, ya creo que con el partido definido. Están pidiendo a los centrales que vayan al ataque. Se están quedando fuera del Mundial. La Pulga, Clemente libre. La Pulga, Clemente libre. La Pulga. A ver. El arquero Palermo. Cantalo. Palermo. Miembro se preguntaba durante el primer tiempo, ¿habrá lugar? Talvez, junto do gol do Tchabalala e de mais um ou outro aí, um dos gols mais simpáticos da Copa do Mundo de 2010, né? O Palermo fazer um gol na Copa enfim, foi uma gentileza que a bola e o futebol deram a esse jogador. O fim da carreira vem depois da Copa de 2010. O Palermo joga mais um aninho e pouco. O Palermo seguiu reconhecido pelos seus feitos no futebol argentino e já na reta final de carreira plantou aquilo que colheu. Em dezembro de 2010 fez o gol número 300 da carreira, é um número bastante expressivo, e em maio de 2011 jogou o seu último superclássico, deixando o gol dele. Claro, marcou no primeiro e marcou no último superclássico. Encerrou a carreira como maior artilheiro do clube,
com 236 gols pelo Boca. Também foi recordista de tentos em torneios internacionais, com 43 gols marcados. Ainda é top 5 em número de jogos pelo Boca, né? Tem 404 jogos, só 22 atrás de Roberto Mouso, que é o maior, um sinônimo de Boca. Antes da gente ir para os finalmente, vamos ouvir, sobe som aqui para a torcida do Boca Juniors cantando por Martim Palermo na sua despedida da Bombonera, jogo no qual, no discurso após o apito final, o Boca teve a decência e a presença de espírito de arrancar a trave da Bombonera e dar para o Palermo. O Palermo levou a trave da Bombonera para casa. E guarda onde a trave, hein? E guarda onde, é. Pauleta, a torcida do Boca canta numa tradução aqui. Muito obrigado, Palermo. Muito obrigado, Palermo. Você nos deu gols, você nos deu alegria e que o que você fez pelo Boca não se esquece na vida, Palermo. Há quem diga que o Palermo devolveu a trave, viu, Paulo? Mas eu não tenho certeza disso. Dizem, né? É o famoso dizem, né? Exato, a gente ouviu por aí. Grande Martim Palermo, hein? Grande Martim Palermo. O programa ficou longo, tive dificuldade em cortar algumas coisas, porque de fato uma carreira bem pitoresca, cheia de coisinhas. Daria para falar ainda muito mais do Palermo e concordo com sua fala no início. Poderia, pelo que jogou, ter uma consideração um pouquinho maior, pelo menos um pouco mais próxima do que, né, de alguns jogadores históricos da seleção argentina. Jogou mais bola do que a grande maioria das pessoas fora da Argentina pensa. Mas tá tudo certo, faz parte do futebol também, faz parte do folclore, faz parte de como as imagens e as histórias chegaram. E esse aí é o Martim Palermo, nada mais nada menos que o maior artilheiro da história do Boca Juniors. Feito que já vale o respeito, né? É muita coisa ser o maior artilheiro de um clube desse tamanho. Um abraço para Bruno Guedinho, o maior artilheiro da história do Autônomos Futebol Clube e que tem um jeitão de jogar que até me lembra o de Martim Palermo, guardada as devidas proporções varzianas. E afinal de contas, né? Quais são as devidas proporções, né? Que a gente guarda, né? É verdade. Eu posso falar que você me lembra o meu avô, né? Guardadas as devidas proporções. O meu time de botão, a gente lembra vocês, a ideia é que chegue 3 vezes por mês, no dia 1, no dia 10, no dia 20. Esse mês vai dar uma atrasada do dia 10, mas é porque os apresentadores do meu time de botão também vivem as histórias que um dia serão contadas, então a gente estará offline por uns dias, mas a gente volta e ainda com espera um pouquinho, demora um pouquinho para chegar a próxima edição, mas a ideia é que sejam 3 por mês e a gente deve cumprir. Enquanto isso, visite as edições anteriores, são muitos programas, são centenas de programas, certamente tem um tema, tem um time, tem uma história, tem um jogador que te agrada, você vai gostar de ouvir, vai gostar de viajar na nostalgia junto conosco. É certo isso, Paulo Júnior? Um grande abraço para ti. É certo, valeu, um abraço para quem segue o meu time de botão, registrar aqui todas as mensagens que são enviadas lá no Twitter, que é a nossa única rede, né? Podcast _ botão, são anotadas, são conferidas. A gente tem uma tabela aqui de possíveis assuntos para o futuro, só para registrar que não ignoramos e contamos muito com a participação e com as indicações de quem nos ouve. Valeu! Él es un guerrero golpeado en batallas, pero desde el cielo iluminado está. Es la fuerza más grande que lo acompaña. A la selección convocó Maradona, dando una revancha para demostrar toda su pasión por la celeste y blanca.